para pescar. E respondendo Simão disse: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram, e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. Olha que bênção! E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador, pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Versículo 11: E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e os iram. Amém? Aleluia. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, que sempre traz para nós, meu Deus, um direcionamento espiritual, princípios e valores, ó Deus, para nós conduzirmos a nossa vida na tua presença. Queremos, ó Pai querido, compreender a cada dia a sua vontade para a nossa vida. E não existe lugar melhor para compreendermos isso, Senhor, senão através da tua palavra. Fala conosco mais uma vez nesta noite, porque a nossa alma, Senhor querido, precisa ouvir a tua voz. Fala com a tua igreja mais uma vez, Senhor, por bondade e por misericórdia. É que humildemente nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, esse texto bíblico, em algumas Bíblias, está o título Os Primeiros Discípulos, e em outras ele está com o título A Pesca Milagrosa. Por quê? Esses dois fatos, eles caminham juntos nessa narração do médico Lucas. Para quem não sabe, Lucas era médico e, segundo os estudiosos da Bíblia, ele foi um dos discípulos mais próximos do apóstolo Paulo. Paulo é aquele homem que durante muitos anos foi fariseu e que chegou ao ponto de perseguir os cristãos, achando que estava fazendo a coisa certa. Mas um determinado dia, no caminho de Damasco, ele deu um encontro pessoal com Jesus, e dali em diante, como é sabido dos irmãos, a sua vida nunca mais foi a mesma. E a partir daquele dia, o apóstolo Paulo se preocupou em pregar o evangelho do reino de Deus. Sempre ele pregava primeiro para os gentios, primeiro para os judeus, e depois ele pregava para os gentios. E foi ficando cada vez mais claro que o foco dele, da sua chamada, era os gentios. E ele fez muitos discípulos, e um deles que o acompanhou de perto durante muitos anos, algumas pessoas até dizem, alguns estudiosos da Bíblia, que ele o acompanhava não só por causa das questões espirituais, mas também para ajudar Paulo nas suas enfermidades, foi o médico Lucas. E o médico Lucas, ele escreveu 2 livros. Ele escreveu o primeiro livro, que foi o Evangelho, o segundo escreveu Lucas, e depois ele escreveu o livro de Atos dos Apóstolos. É como se um fosse o complemento do outro, escritos para o mesmo destinatário e trazendo lições preciosas de tudo aquilo que Jesus fez e daquilo que Jesus falou. E alguns dias eu estou com essa palavra no meu coração para trazer à igreja, e hoje eu gostaria de compartilhar com vocês. A primeira coisa que me chama a atenção aqui, irmãos, é que está no versículo 1 do capítulo 5 de Lucas, que diz assim: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Sabe o que eu percebo aqui, irmãos? Muitas pessoas procuravam Jesus por diversos motivos, mas esse versículo específico aqui fala que essa multidão específica, ela se aproximou de Jesus para ouvir a palavra de Deus. Isso mostra uma sede espiritual que o homem tem de Deus. Muitas pessoas,
eles tentam preencher esse vazio que é dentro de si com muitas coisas. Alguns com a idolatria, outros com as bebidas alcoólicas, outros com a prostituição, outros com a criminalidade, outros com diversas mulheres, outros com as drogas. Mas está patente que dentro de nós, seres humanos, existe um vazio que só Deus preenche. E esse vazio, ele gera uma sede de Deus. E essa sede de Deus, ela é demonstrada no prazer que a pessoa vai tendo de ouvir a palavra de Deus. Então o ministério de Jesus, ele foi um ministério de ensino. Se você ler os 4 evangelhos, você vai ver Jesus o tempo todo se preocupando em ensinar às pessoas os valores, os princípios e as diretrizes do reino de Deus. Porque nós entendemos que o ser humano, ele nasce com a sua mente assim bem, vamos dizer assim, que se fosse um computador com um disco rígido, com HD, bem vazia, com pouquinha coisa. Mas ao longo da vida, aquilo que nós vamos colocando ali dentro da mente, vai definindo a forma que nós vamos viver a vida. Então, essa multidão específica na narração de Lucas aqui, quando eles se aproximaram de Jesus, eles não foram ali por causa que eles queriam ver milagres. Muitos que aproximavam de Jesus iam porque queriam milagres. Outros iam ali porque queriam comer pão. Era uma época que havia muita pobreza e muita fome. Não havia Renda Brasil, não havia Bolsa Família naquela época, não havia esses diversos projetos sociais que socorrem as minorias mais carentes. Não existia auxílio emergencial para a época de pandemia, Beto. Não tinha nada disso. O que tinha era muita escravidão. Está comprovado pelos estudiosos da história que naquela época existia mais pessoas escravas do que pessoas livres. Por aí você tira uma ideia como era o sofrimento das pessoas. Mas essa multidão não foi atrás de Jesus por causa dos milagres que ele operara. Essa multidão não foi atrás de Jesus por causa que queria pão ou porque queria peixe. Essa multidão foi atrás de Jesus para ouvir a palavra de Deus. Isso demonstra, como eu disse no início, sede de Deus. Por isso que é muito importante a gente que conhece o Evangelho, sempre que tiver uma oportunidade, falar da palavra de Deus para alguém, falar de quem Deus é, falar daquilo que Deus faz. Por quê? Porque existe uma sede natural dentro do coração do ser humano. É bem verdade que nem todos vão dar crédito à mensagem, mas como nós não sabemos quem vai dar e quem não vai dar crédito, nós devemos sempre que possível abrir a nossa boca com toda sabedoria, com toda humildade, mas com coragem e anunciar a palavra de Deus, porque isso vai mudando o destino das pessoas. Porque uma vez que a semente do Evangelho cai no coração, isso está lá em Marcos capítulo 4, numa das parábolas de Jesus, e esse coração tem a atitude de ser uma boa terra, essa semente ela começa a frutificar. Aleluia. E ela muda o destino eterno da pessoa. Não só o destino iminente, que é aqui e agora, mas o destino eterno. Porque a promessa de Jesus é essa em João 5:24. Aquele que nele crê tem a vida eterna. Glória a Deus. A segunda coisa que me chama a atenção nesse texto está no versículo de número 2, que diz assim: e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Se você prestar atenção no texto, você vai ver que esses homens que estavam lavando a rede, está mais para frente aqui, era Pedro e o seu irmão André. Eles eram pescadores, eles eram homens que viviam da pesca, né? Nós sabemos que praticamente quando nós começamos a nossa vida, depois que você entra num ofício, é muito difícil você mudar o destino, né? Você acaba fazendo daquilo a prática da sua vida, uns no ramo da metalúrgica, outros no ramo da indústria, outros como motoboy, outros no ramo da segurança, outros no ramo de condomínio, enfim. Naquela época não era diferente. E naquela época era comum os pais passarem as suas profissões para os filhos. Quando o filho ia crescendo, já na sua adolescência, o pai já começava a levar aquele garoto para o trabalho com ele, ensinando o seu ofício. Nós vemos isso até na vida do próprio Jesus. José, o seu pai, era um carpinteiro,
E o seu filho Jesus se tornou um carpinteiro também. E muitos outros casos na Bíblia. E nós percebemos que estes homens também tinham esse ofício. Tanto Pedro como André tinham essa capacidade. E provavelmente, tudo leva a crer que isso era uma herança familiar. Eles tinham isso como profissão, isso como ganho. E uma coisa que me chama a atenção aqui, que nesse momento eles estavam o quê? Lavando as redes. Ou seja, isso aqui me ensina uma outra lição, que na vida nós temos que dividir o nosso tempo para tudo aquilo que é importante. Existe hora de trabalhar, e pelo que nós vemos pelo texto aqui, esses homens pescaram a noite inteira, mas nós precisamos também tirar momentos de descanso. Ou seja, é o momento onde nós nos recuperamos para nós continuar sendo produtivos. Isso vale para a vida material, mas isso também vale para a vida espiritual. Conta-se a história de um lenhador. Ele era novo, ele era forte, ele era capaz naquilo que ele fazia. E quando ele foi trabalhar numa certa empresa que cortava árvores, ele dentro de pouco tempo ele se destacou de todos os outros funcionários. Ele era o que dentro da diária, o que mais cortava lenha, era o que mais era produtivo. Em todos os relatórios daquela empresa, aquele moço aparecia lá no topo. E ele trabalhava muito, ele parava só nos horários de descanso, nos outros horários ele gerava uma produção muito boa para a empresa. E aquilo deixava o seu chefe alegre, feliz. O que aconteceu? Passou-se um tempo e a produção daquele moço começou a cair. Ele pegava o seu machado todo dia pela manhã, trabalhava o mesmo número de horas, mas a cada dia foi diminuindo a sua produção. E ali aquele homem não entendia o que estava acontecendo, o seu patrão, e nem ele entendia também o que estava acontecendo. Houve um dado momento que começou a ser questionado, porque a produtividade dele caiu para menos do que dos outros que já estavam ali há mais tempo que ele, sendo que ele era mais jovem, tinha já demonstrado muita produtividade. O que estava acontecendo? E o patrão começou a observar e percebeu que mesmo ele trabalhando o mesmo número de horas, afinco, do mesmo jeito, com a mesma diligência, a produção só ia diminuindo. Aquele homem foi para casa pensando naquilo, e no outro dia pela manhã, ele na primeira hora chamou esse funcionário para conversar. E quando ele sentou à mesa, aquele jovem lenhador achou que seria até demitido, e ele falou assim: me dê o seu machado. Quando o patrão pediu o machado, ele falou: é agora que ele vai falar para mim assinar o aviso prévio. Ele olhou no machado dele e falou: já descobri qual é o seu problema. Ele disse: o que houve? Ele falou: olha, você tem trabalhado muito, mas você não tem parado para nos momentos de descanso afiar a sua ferramenta. Ele pegou aquele machado, chamou um rapaz que trabalhava com esmeril, mandou ele pegar aquela ferramenta e amolar. Quando ele terminou de amolar, ele devolveu para aquele lenhador, e aquele homem novamente voltou a ser um homem muito produtivo. Então aqui no versículo 2 diz que esses homens pescaram a noite inteira, e de manhã eles estavam fazendo o quê? Lavando as redes. Ou seja, tem momento que nós temos que estar afinco, trabalhando, diligentes, se dedicando, mas tem momento que nós temos que nos preparar para a próxima jornada. Ou seja, lá em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 está escrito que há tempo para todas as coisas debaixo do céu e em cima da terra. Então, temos que ter um tempo para o trabalho, temos que ter um tempo para a obra, mas temos que ter um tempo também para o descanso, um tempo para o preparo, um tempo para nós dedicarmos à nossa família. Deus tem nos ensinado que nós devemos dividir o nosso tempo entre aquilo que é mais importante. Terceiro lugar, nós lemos aqui no versículo 3: e entrando num dos barcos que era o de Simão, pediu-lhes que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. Jesus, irmãos, Ele quer atuar na terra, e para isso Ele busca preparar pessoas através do ensino. O que Jesus fez? Como a multidão estava muito grande, sedenta de ouvir a palavra de Deus, Ele viu que a praia já estava difícil dele falar. Ele viu aqueles dois homens parados, limpando as suas redes com seus barcos. Ele entrou dentro de um barco e ele transformou aquele barco num púlpito. E ali ele começou a anunciar a palavra de Deus. E aqui diz que o foco dele era ensinar.
E naquele momento, irmãos, eu entendo por esse texto bíblico que Jesus quer atuar aqui na terra. E para isso ele busca preparar pessoas através do ensino. Por quê? O ensino ele nos reeduca, ele revela outros valores que Deus quer nos transmitir, e ele vai introduzindo em nosso coração o seu amor por aquilo que ele ama, o seu entendimento por aquilo que ele entende, e a sua capacidade nos nossos corações. Quando nós lemos a Bíblia, lá em Mateus capítulo de número 5, nós vemos Jesus ensinando algumas coisas preciosas para os seus discípulos. Acompanhe comigo. Capítulo 5 de Mateus, do versículo 1 até o versículo 8, diz assim: E Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Glória a Deus. Cenas como essa, irmãos, nós vamos ver em todo o ministério de Jesus. Porque o que ele entende? Quando nós chegamos a ser discípulo dele, nós somos como uma pedra bruta, que precisa ser tratada, lapidada, transformada. E como é que ele faz isso? Injetando em nosso coração novos valores, novos princípios, uma nova visão, que é a visão do reino de Deus. E como ele faz isso? Através do ensino da sua palavra, das escrituras sagradas. Então, em quarto lugar, nós vemos aqui no versículo 4 mais uma lição preciosa. Diz assim: E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. O que eu aprendo nesse versículo? Jesus dá orientações específicas e estratégicas para o nosso êxito. Queridos, todos nós aqui queremos ser bem-sucedidos na vida, sim ou não? Sim. Ninguém quer ter fracasso na vida. Em cada área da nossa vida nós queremos ser bem-sucedidos, seja no trabalho, seja na igreja, seja na nossa família, seja na nossa vida financeira. O que nós muitas vezes não entendemos é que a Bíblia, a palavra de Deus, tem orientação para tudo aquilo que nós precisamos. E na proporção que nós vamos conhecendo a palavra de Deus, nós vamos conhecendo a mente de Deus. E conforme conhecemos a mente de Deus, nós vamos conhecendo as suas orientações para áreas específicas da nossa vida. Ainda sexta-feira aqui o pastor Douglas falava sobre isso. Às vezes uma pessoa se dedica muito a estudar, e ela nem conhece o Evangelho, ela nem conhece a palavra de Deus. O outro se dedica muito ao seu trabalho, e ele nem é conhecedor do Evangelho. Aí a gente que é cristão acha que sem estudar, sem trabalhar, vai colher a mesma coisa que aquela pessoa que está se dedicando ao estudo e ao trabalho. E o que acontece? A gente começa a ficar para trás, e a gente começa a pensar: poxa vida, mas eu não sou um servo de Deus? Eu não sou um filho do Senhor? Por que as coisas acontecem na vida daquela pessoa e não acontecem na minha? A gente tem que observar as rotinas daquela pessoa, porque a própria Bíblia fala sobre a diligência em tudo aquilo que a gente faz. Quando você coloca o foco em alguma coisa, seja espiritual ou seja material, pode ter certeza, mais cedo ou mais tarde vai se cumprir o que está lá no Salmo 126: aquele que semeia com lágrimas, colherá com alegria. Então você vai ver um resultado.
que Jesus fez aqui? Jesus viu aqueles homens trabalhando a noite inteira. Jesus usou o barco deles para pregar o Evangelho. E agora Jesus queria operar um milagre na vida deles. Mas tem coisa que é para Deus fazer, e tem coisa que é para a gente fazer. Aquilo que é para a gente fazer, Deus não vai colocar a mão. Aquilo que é para Deus fazer, nós não devemos colocar a mão. Então Jesus veio e deu uma orientação: olha, entra no barco, vai para o mar. Num outro texto ele chega a dar até a orientação aonde eles deveriam jogar a rede. Ele disse assim: joguem a rede do lado direito. Então, Jesus, ele quer nos dar orientação, irmãos, para abençoar a nossa vida, independente da área, porque o prazer de Deus é abençoar os seus filhos. Jesus disse isso lá em Mateus 7,7. Ele disse assim: pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Por quê? O que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate a porta se abre. Aí ele disse: se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu dará bens àqueles que lhe pedirem. Deixa eu dizer uma palavra de Deus para o seu coração nesta noite. Talvez alguma coisa está afligindo a tua alma, talvez alguma coisa está afligindo a sua mente, e você veio aqui nesta noite com o coração pesado. Deus diz para você: eu tenho uma orientação, eu tenho uma estratégia, eu tenho uma direção para dar vitória, para abençoar você nessa área na sua vida. O que nós precisamos? Ir a Ele, perguntar para Ele, conhecer a palavra dele, porque Ele é um Deus que fala. Deus nunca parou de falar, irmãos. É nós que em algum momento da vida paramos de ouvir, mas quando nós abrimos os nossos ouvidos, se cumpre o que a Bíblia diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Você é a igreja de Deus? Então Deus quer orientar a sua vida em cada área, para que a bênção dele seja sobre você. Quinto lugar, versículo de número 5 diz assim: e respondendo Simão disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, dois pescadores experientes, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Você pode dizer amém? Amém. Olha o que eu aprendo aqui, ó. Pedro lembrou do seu fracasso, ou seja, ele passou a noite inteira pescando. E segundo as pessoas que estudam esse texto aqui mais a fundo, eles dizem que os pescadores chegavam a ficar 12 horas pescando. Eles começavam às 6 horas quando o sol se punha, e paravam às 6 horas da manhã quando o sol aparecia. Então foi uma noite de muito trabalho. Pedro lembrou do seu fracasso do passado, ou seja, a noite, e deixou que isso, mas não deixou que isso determinasse a sua ação no presente, de dia. Talvez lá atrás aconteceu alguma coisa que criou um tropeço na sua vida, que criou uma barreira na sua vida, mas hoje Deus manda dizer para você: Ele tem orientação, Ele tem direção para a sua vida, para abençoar aquilo que tanto almeja o seu coração. Aleluia! A palavra de Deus para nós nesta noite é: esquecendo das coisas que para trás ficaram, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação. Deus tem mais para a sua vida, Deus tem mais para o seu lar, Deus tem uma nova história para essa pescaria. Ela não precisa terminar do jeito que ela começou, não. Deus pode colocar uma vírgula e começar uma nova história. Glória a Deus. E aí o que aconteceu aqui? Ele poderia dizer assim: Senhor, nós pescamos a noite inteira e não pegamos absolutamente nada. Eu estou sabendo aí pelas histórias que o senhor é carpinteiro, até um bom carpinteiro, por sinal. Trabalhou muitos anos lá na região de Nazaré. Mas o senhor entende muito de pregação, de evangelho, de falar a palavra de Deus. Mas eu não sei se o senhor entende alguma coisa de peixe. Ele poderia ter dito isso. Quando ele dissesse isso, ele estaria deixando que o seu fracasso no passado determinasse o seu presente. Mas Deus nos trouxe nessa noite para dizer o seguinte: olha, o que aconteceu atrás passou. Deus tem nova história para você. Deus tem nova história para a sua vida. Não é porque você não pescou 12 horas que Deus não pode mandar uma palavra e mudar a história aqui e agora. Aleluia! E aí o que Jesus fez aqui? Deus deu para eles uma nova direção, Deus deu para eles uma nova
orientação. E o que me chama a atenção foi que ele, mesmo sabendo que Jesus não era um pescador, ele obedeceu. Por quê? Ele reconhecia que em Jesus havia uma autoridade de Deus, havia uma autoridade do céu. Querido, quando Deus fala conosco, cabe a nós acreditarmos, por mais que pareça impossível, creia, Deus ainda opera milagres. Aquilo que para os homens é impossível, para Deus é natural. Aquilo que para nós é sobrenatural, para Deus é natural. Aleluia! Deus não trabalha na mesma esfera que eu e que você. Olha para a Bíblia, olha para as grandes intervenções de Deus na história da humanidade e daqueles que creram. A Bíblia fala: se creres, verás a glória de Deus. Se Pedro não acreditasse no que Jesus falou, tudo continuaria da mesma maneira. Mas ele creu, e ele disse: conforme a tua palavra, eu vou lançar a rede. Eu não sei qual área da sua vida Deus está dizendo para você persistir. Eu não sei que área da sua vida Deus está dizendo para você tentar mais uma vez. Mas ele promete para você nesta noite, mediante esta palavra, tem uma palavra de bênção de Deus para a história da sua vida. Desde que você creia, você vai lançar a rede e você vai ver o milagre de Deus para a glória do nome do Senhor. Glória a Deus. Versículo de número 6 diz assim: e fazendo assim, diga comigo, e fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. Glória a Deus. Você pode aplaudir o nome do Senhor por aquilo que Ele faz? Glória a Deus. Efésios 3:20 diz que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o poder dele que em nós opera. Ou seja, não somos nós, a gente é apenas o vaso, a gente é apenas o canal através do qual Deus age na terra. Mas quem manda o milagre, quem manda a bênção, quem manda a transformação da situação é Ele. Glória a Deus. E aqui eu aprendo mais uma coisa: obedecer às orientações de Jesus geram resultados extraordinários. E o segredo está aqui no versículo 5, ou melhor, no versículo 6: fazendo assim. Aleluia! Quando nós fazemos as coisas do jeito que Deus nos orienta, irmãos, eu tenho certeza que nós vamos colher resultados que nós nunca imaginamos que iríamos colher. Glória a Deus. A Bíblia nos ensina a consagrarmos toda a nossa vida ao Senhor, porque nós somos apenas mordomos aqui na terra. Somos mordomos da nossa própria vida, que é o tempo que nós temos. Somos mordomos das oportunidades. Somos mordomos dos bens materiais. Somos mordomos dos dons espirituais que Ele nos dá. Nada é nosso, irmãos. É como na história daquele homem que foi cortar madeira e o ferro do machado escapou e caiu dentro da água. Ele colocou a mão na cabeça e gritou: ai meu Senhor, porque o machado é emprestado. Nada que nós temos é nosso, irmãos. Você já viu alguma vez um cortejo fúnebre e o caixão indo na frente e uma carreta indo atrás levando aquilo que a pessoa tem? Não, porque nós somos mordomos. A gente nasce, que nem diz um amigo meu, nu, banguelo e pelado. Nu, pelado e careca. Nu e pelado é a mesma coisa. Nascemos nu, banguelo, careca. O que acontece? Tudo que vier depois disso, irmão, é lucro. É lucro. Pensa o tanto de coisa que Deus já fez na sua vida. E quando morrer, você só vai vestido por misericórdia, porque alguém vai ter que te vestir. Porque quando a gente está lá no hospital, nem a roupa a gente está. A gente fica um negócio lá que eu fiquei, né, Beto? Negócio desumano aquele negócio lá. Você tem que andar segurando assim, ó. É assim, não é? É. Então, irmãos, o que somos nós? A Bíblia diz que nós somos um vapor que aparece e desaparece muito rápido. Outro dia eu estava com o nariz correndo, jogando bolinha. Hoje eu já estou na segunda etapa da minha vida e só Deus sabe quando é que vai terminar o segundo tempo. Então, irmãos, que a gente valorize cada momento, valorize cada oportunidade, valorize cada dom que Deus está nos dando e glorifiquemos o nome do Senhor com aquilo que Ele tem feito na nossa vida. Ele obedece a palavra do Senhor e ele colhe um grande resultado. Aleluia! Versículo de número
número 7, diz assim, ó: e fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajudar, e foram, e encheram ambos os barcos, de maneira tal, que quase iam a pique. Olha que outra coisa linda que a gente aprende: quando Deus nos abençoa, não devemos ser egoístas, gananciosos ou gulosos. A bênção do Senhor será recalcada, sacudida e transbordante. Porém, é para dividir com a vida de alguém. Se tem uma coisa que Deus tem prazer, irmãos, é em abençoar aqueles que são abençoadores, é em ajudar aqueles que são ajudadores, é multiplicar a sementeira daquele que costuma semear na vida do outro. Por quê? Se você está sempre com a mão aberta, sempre tem espaço para alguém pegar o que está aqui na sua mão, mas sempre há espaço também para Deus colocar mais. Quando nós estamos com a mão fechada, o que acontece? Aquilo que Deus põe cai do lado de fora, e não tem espaço para o outro pegar aquilo que está aqui dentro. O segredo de Deus abençoar a vida de uma pessoa é ele ser um abençoador também. Aleluia, eu glorifico o nome do Senhor, porque aqui tem um povo abençoado, mas aqui tem um povo abençoador também. E na proporção que Deus nos abençoa, a promessa é: a minha bênção na sua vida será recalcada, sacudida e transbordante. Sabe para quê? Para sempre você poder abençoar a vida do outro. Aleluia. Deus chamou no capítulo 12 de Gênesis Abraão e disse: olha, eu vou te abençoar, vou fazer de você uma grande nação, vou multiplicar a tua semente como a areia da praia, como as estrelas do céu. Mas eu digo mais: tu serás uma bênção. O desejo de Deus não era só abençoar a vida de Abraão, era que Abraão fosse um abençoador da vida do próximo. Deus nesta noite está dizendo para nós: olha, eu vou encher o seu barco de peixe, o seu barco quase vai a pique, mas não deixa o barco afundar não. Pá um pouquinho de peixe para o barco que está do lado, porque o milagre de Deus vai acontecer, a multiplicação de Deus vai acontecer quando você abençoar a vida do outro. Deus dá tanto valor a isso, irmãos, que sabe o que ele disse no Antigo Testamento? Ele disse assim, ó: quem dá ao pobre, empresta para Deus. Você já parou para pensar nesse princípio? Se quando a gente empresta alguma coisa para alguém, quando a gente empresta alguma coisa para alguém, a gente empresta na expectativa de receber de volta. Quando você doa, não, você doou, independente, é o que a Bíblia diz, o princípio, que uma mão dá, a outra não vê. Mas quando você empresta, você recebe de volta. Sabe o que Deus diz? Se você abençoar a vida de um pobre, de um necessitado, de alguém que não pode te devolver, você está emprestando para mim. Deixa eu te fazer uma pergunta: será que Deus deve alguma coisa para alguém? Não, irmãos. Ele tem o maior prazer de abençoar as nossas vidas, para que a gente seja um canal para abençoar a vida do outro. Talvez Pedro e seu irmão André crescessem o olho, não é peixe demais, nós passamos a noite inteira sem pescar, nós não pegamos nada, e agora Jesus operou um milagre, o barco está transbordando de peixe. Se eles fossem egoístas, talvez o barco afundava e não sobrava peixe para ninguém, mas eles chamaram o outro. Aleluia. Deus vai colocar alguém no seu caminho para você abençoar. E eu vou dizer uma coisa: não tenha medo de abençoar, porque através de você abençoar, Deus vai estar vendo o teu ato. E é o que a Bíblia diz: o que uma mão dá, a outra não precisa ver, não precisa contar para ninguém, Deus sabe. A Bíblia diz que quando você entra no quarto, que você fecha a sua porta, que você ora em secreto a Deus, Deus te recompensa publicamente. Aleluia. Alguém vê você abençoado, mas não sabe quantas pessoas você já abençoou lá atrás. Nessa noite Deus está dizendo: eu vou te dar uma orientação, eu vou te dar uma estratégia. O seu barco vai encher de peixe, mas não fica tudo com você não. Abençoa a vida de alguém, para que eu possa multiplicar tudo no seu viver. Você crê? Diz amém. Glória a Deus. Oitavo lugar, para nós concluirmos. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. E aqui eu aprendo o seguinte: quando Deus te abençoa e te exalta, se humilhe como Pedro, prostre-se diante de Deus, reconheça quem você é, mas reconheça também quem Ele é. Glória a Deus. Quando Pedro viu aquilo, irmãos, aleluia, ele poderia ter feito um bocado de coisa,
Ele com certeza estava cansado, ele com certeza tinha pescado a noite inteira, ele tinha um monte de coisa para fazer, mas a primeira coisa que ele fez foi reconhecer: peraí, esse homem que fez isso na minha vida, até aqui ele não sabia quem era Jesus, ele ainda não era discípulo de Jesus, ele ainda não era o apóstolo de Jesus, mas ele reconheceu que aquilo que aconteceu não era normal, aquilo era algo sobrenatural, aquilo era um sinal de Deus para mudar a história da sua vida. Ele caiu de joelho e falou: peraí, eu sou pecador, esse homem é um homem diferente, esse homem só pode ser o Messias que durante todo o Antigo Testamento foi anunciado. Este homem é um homem diferente, eu sou pecador. E ele começou a se humilhar. Sabe o que isso me lembra, irmãos? De um versículo na Bíblia que diz assim: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, porque ao devido tempo Ele vos exaltará. Glória a Deus. No mundo, para as pessoas serem a maior, elas têm que subir, elas têm que pisar em alguém, elas têm que se considerar mais poderosa. Jesus disse: no meu reino os valores são invertidos. No meu reino, se você quiser ser o maior, Ele disse para os seus discípulos: seja servo de todos. Aleluia. No mundo aí fora, para você subir, tem que ir lá na escada da ascensão. No reino de Deus, para subir tem que descer. Glória a Deus. A coisa é invertida com Deus. Mas isso ensina uma lição muito linda, irmãos. Quando nós nos humilhamos, Deus tem mais a falar, Deus tem mais a nos revelar. Olha o que diz o versículo número 9: pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que havia feito. Quando Deus te abençoa e te exalta, se humilhe. Por quê? O que Jesus faz é surpreendente. Deus vai te surpreender, Ele vai surpreender outras pessoas também, e através disso haverá um testemunho de quem Ele é na sua vida. Quando Deus opera um milagre na nossa vida, irmãos, quando Deus nos abençoa, não é para a gente achar que a gente é alguma coisa, não, é para que a glória dele possa brilhar. Jesus falou assim: para que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem o nome do Pai que está no céu. Todas as vezes que os discípulos operavam um milagre, alguém tentava colocar eles num pedestal, alguém tentava exaltar eles. Sabe o que eles faziam? Eles se colocavam na posição de servo. Um dia, Pedro e João, concluindo a mensagem, estavam orando, foram para o templo orar. Na porta do templo chamado Formosa, naquela porta chamada Formosa, ali na entrada do templo, um homem estava ali paralítico há muitos anos, coxo dos pés, não conseguia ficar em pé, pediu uma esmola. Pedro e João, olhando para ele, disse assim: não temos prata e nem ouro, mas o que temos, isso te damos. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. E estenderam a mão. Na hora que eles estenderam a mão, o homem pegou e saiu pulando, e entraram juntos para dentro do templo. Quem conheceu o homem, e quem viu o milagre, e quem viu que eles tinham operado o milagre, começaram a achar que eles eram dois deuses. Os deuses da Grécia desceram e estão entre nós. Eles disseram: de jeito nenhum. Sabe quem foi que fez esse milagre? Quem fez esse milagre foi Jesus Cristo, aquele que os judeus mataram, mas ao terceiro dia ressuscitou. Hoje Ele está à destra do Pai, e foi Ele que fez isso na vida deste homem. Aleluia! Quando Deus opera na nossa vida, irmãos, é para o nome dEle ser glorificado. Se coloca de pé nesta noite em nome de Jesus. E quando Jesus operou aquele grande milagre, todos se espantaram, todos ficaram assustados. Aqueles homens então deram o devido reconhecimento para Jesus, deram o devido reconhecimento para Deus. E quando nós reconhecemos que é Deus que está fazendo, Ele sempre tem mais. Ele olhou para eles e disse: olha, até hoje vocês foram pescadores de homens. Vocês estão assustados com isso que eu fiz aqui? Vocês nem imaginam o que eu vou fazer. A partir de hoje, vocês não são mais pescadores de homem. A partir de hoje vocês não são mais pescadores de peixes. A partir de hoje vocês serão pescadores de homens. E eu vou mostrar o que eu vou fazer nas suas vidas. O resto, irmãos, é história. O que eu quero dizer aí com essa palavra para você nesta noite? Talvez você tenha se esforçado tanto, tenha lutado tanto, tenha se dedicado tanto, e não tenha visto o resultado que você gostaria.
Nesta noite Deus te trouxe aqui para dizer que é um tempo novo na sua vida. Ah, pastor, mas no meio da pandemia o senhor vai dizer um negócio desse? Eu vou dizer aquilo que Deus está colocando no meu coração. Deus não precisa estar organizado com os homens aqui para Ele fazer as coisas, não. Pelo contrário, nas grandes crises é que Deus revela o tamanho do seu poder e da sua glória na vida do seu povo. Levanta os seus olhos para cima e creia. Há um Deus poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que nós pedimos e daquilo que nós pensamos. Amém? Querido Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra. Senhor, muitas das vezes nós estamos cansados de trabalhar, Senhor, e não ver o resultado que nós gostaríamos na história da nossa vida. Mas nesta noite o Senhor nos manda a Tua palavra dizendo, meu Deus, que segundo a Tua palavra as coisas podem mudar. Manda a Tua palavra agora, Senhor, sobre a vida desta igreja, sobre a vida desta família, sobre a vida deste pai, sobre a vida desta mãe, sobre a vida deste obreiro, sobre a vida deste filho, Senhor. Deus, nós cremos, ó Pai, na Tua palavra e dizemos como Pedro: temos trabalhado a noite inteira e nada pescamos, mas sobre a